Já faz mais de 2 anos que eu faço lives na Twitch fazendo ilustração e o meu quadrinho. E agora eu já estou acostumado a ouvir o pessoal falando: pô, meus desenhos não andam melhorando, eu sinto que eu estou estagnado, eu queria saber o que fazer para melhorar. E neste vídeo aqui eu resolvi listar 4 motivos que os seus desenhos não melhoram. E sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhos. Eu sou o M2, o Marcelo Marinho, que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Então se você não conhece o meu canal, dá uma olhada nos vídeos aí e deixa um follow. Mas vamos voltar agora para o assunto principal. Vamos falar um pouquinho dos motivos de por que você talvez não esteja melhorando nos desenhos e como poder dar uma resolvida nisso. E o primeiro motivo, e o que eu mais falo nas lives, também nos stories, é a falta de estudar os fundamentos dos desenhos. Você não vai conseguir muita coisa sem isso. Quando alguém chega na minha live, eu faço algumas perguntas para ele. Primeiro eu começo perguntando: o que você quer fazer com o desenho? Trabalhar ou hobby? E se for hobby, você está disposto a estudar mais para querer aprender e evoluir de uma forma mais constante? Porque mesmo se for hobby, eu sinto que as pessoas querem melhorar no desenho, querem aprimorar a sua arte. E logo em seguida, uma pergunta que eu faço é: você já estudou fundamentos dos desenhos? E geralmente a pessoa fala que não, que nunca estudou os fundamentos. E aí eu pego muito no pé disso, porque às vezes a pessoa me pergunta antes: ah, mas eu quero aprender anatomia, ah, mas eu quero aprender a fazer cenários de perspectiva incríveis, ou então, ah, mas eu não consigo acertar o olho do personagem. E, pessoal, tudo isso daí você arruma sabendo os fundamentos, é a base, é aquilo de mais fundamental que você precisa para entender como observar o mundo e colocar as coisas no papel. Eu vou dar um exemplo aqui de como é se você inverter as ordens de estudo. Você, por exemplo, faz Kung Fu. E aí você está iniciante ainda, primeiro dia de aula. Você não vai querer começar aprendendo um chute duplo no ar. Vai ser muito difícil você aprender isso. Mas se você aprender primeiro a dar um chute básico no chão, você depois progride para aprender o chute duplo. Você precisa primeiro aprender o chute básico para depois aprender como evoluir outras versões desse chute. Também tem aquele pessoal que já estudou fundamentos de desenho, só que nunca fez um exercício. E se você não fazer exercícios para praticar essas ideias de luz e sombra, forma e formato, perspectiva básica, você não vai conseguir aprimorar sua técnica de desenho. Você precisa exercitar, fazer os exercícios básicos, é estudar e exercitar. E também procurar uma boa explicação também sobre esses temas. Inclusive temos um vídeo no canal aqui que eu achei bem explicadinho, que eu fiz com bastante carinho, falando um pouco da teoria dos fundamentos de desenho, beleza? Vou deixar aqui no fixado do canal, então dá uma olhadinha. E se você já estudou e já fez exercícios, mas mesmo assim sente que está parado, está estagnado, quer dizer que você precisa revisar essas coisas. Para melhorar no desenho, todo mundo sabe que não tem como, você vai estudar pro resto da sua vida. A não ser que você queira parar de desenhar. Bom, mas agora vamos para o próximo motivo. O segundo motivo que talvez você não esteja melhorando tanto nos desenhos. Vamos dizer que você estudou, mas em um momento você está confortável, né? Aquela famosa zona de conforto. E veja bem, eu não quero que vocês confundam zona de conforto com desenhar o que você gosta. Eu acho que, principalmente quando você é um artista independente, tem que procurar desenhar aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão. Mas existem certos vícios nessas coisas que faz você acabar desenhando a mesma coisa. Não geralmente um tema, mas, por exemplo, poses específicas, ou então o mesmo tipo de olhar, o mesmo tipo de expressão, e você acaba entrando em um ciclo vicioso, que tudo que você faz ou apenas gosta é daquilo. E é bem comum, porque você fez tanto aquilo que está bom. E muitas vezes você está confortável com o resultado e não quer ver que sofre para desenhar outra coisa ou que não sai um resultado tão legal. A zona de conforto também pode acabar sendo gerada pela demanda de trabalho sua. Muitas vezes você trabalha numa empresa ou como freelance e pega sempre o mesmo tipo de trabalho. Um exemplo aqui é o pessoal que desenha para galera de RPG. Você pega muito personagem para desenhar, pega muito cenário para mostrar a campanha e acaba não conseguindo desenhar outras coisas que não seja do mundo de RPG. Raramente sai do conteúdo medieval ou então visual de personagens para aventura. Então, se você quer sair um pouco desse conforto, o que eu recomendo é você, mesmo se for para trabalho ou hobby, buscar alguma coisa que você quer aprender, que você gostaria de desenhar melhor
e começar a estudar isso daí, ou então para o trabalho criar um portfólio novo. Às vezes você só precisa planejar um pouquinho, fazer uma agenda, desenhar uma vez por semana alguma coisa nova e você já vai estar melhorando o seu desenho em muito. E agora a gente vai para o terceiro motivo que provavelmente evita que você melhore no desenho. E o terceiro motivo é criar expectativas muito altas em relação ao seu desenho. Achar que vai conseguir desenhar algo muito complicado sem ter nenhuma experiência. E eu vou dar aqui um exemplo que eu já tenho uma certa experiência, que é o quadrinho. No quadrinho, muita gente pensa que vai conseguir fazer várias páginas, que vai ser rápido, mas não tem experiência prévia. E fica com uma expectativa muito alta de fazer algo igual a um profissional. E mesmo que a pessoa saiba desenhar bem, ela não tem essa experiência aí. Não tem muito a ver a expectativa com habilidade de desenho, e sim de você conseguir fazer coisas mais do que aguenta atualmente. E no exemplo do quadrinho, isso causa um grande problema porque muitas pessoas começam, vê que dá muito trabalho, não sabem nem organizar como é que vai fazer e acabam desistindo ou deixam o projeto para depois, quando elas deveriam simplesmente começar de uma forma mais simples, mais básica. E a mesma coisa vale para a ilustração. A pessoa pega, quer fazer um cenário todo elaborado, olho de peixe, mas nunca fez isso na vida, e em vez de começar mais simples, fazendo alguns objetos distorcidos, algumas pessoas, uma ilustração mais simples, vai tentar fazer algo que viu no Instagram de alguém muito famoso que já desenha há anos. O pessoal tem que parar de querer se comparar com alguém que já desenha há muito tempo, ou que estudou com muitos mais recursos. Pessoal, para de olhar a grama do vizinho. O que eu recomendo é você ter um projeto, por exemplo, quer fazer um portfólio? Começa sabendo que vai demorar um pouco. Vai fazendo poucas ilustrações e já vai alimentando o seu ArtStation ou então seu Behance e você vai colocando artes de pouco em pouco. Não espera ter um monte de arte para colocar lá, mas vai fazendo de pouco em pouco. Saiba que vai demorar. Quer fazer um quadrinho? Saiba as etapas do quadrinho e saiba que você tem que começar mais simples. Sempre vá mais simples e vai elevando o nível aos poucos. Não fica querendo fazer um projeto enorme logo de cara. Em nenhuma dessas áreas vai ser legal você pensar muito grande. Começa pequeno para alcançar algo maior lá para frente. E o quarto motivo, agora eu vou um pouco mais técnico, que é quando o seu desenho não tem fluidez, ele não tem movimento, está muito duro. Isso daí acontece quando você só usa um método de esboço. Eu reparo que alguns iniciantes, eles tendem a achar que um método de esboço é melhor que o outro, quando na verdade o que eu acho melhor é você misturar os métodos. Procura estudar um pouco de gestual, procura estudar blocagem, procura misturar esses elementos, saber o que é linha de ação. Essas técnicas aí vai te ajudar a melhorar todo o movimento de desenho, ou então quando você quer dar um movimento de paz. Vocês têm que saber como fazer esse equilíbrio aí das técnicas. Não existe uma técnica superior, e sim saber várias técnicas. Tenta misturar elas aos poucos. Esse é um conceito um pouco complicado de entender, porque existe movimento mesmo em desenhos que são parados, que são calmos. Algumas poses você vê que tem um relaxamento, toda a linha de ação ainda existe nessas poses mais simples. Então muitas vezes você precisa entender o que é uma linha de ação, o que é um gestual, o que é um movimento mais natural, o que é um movimento mais solto. E isso você treina no seu esboço. E mesmo quando as pessoas sabem desses conceitos, muitas vezes elas não praticam. E para isso é bom usar alguns sites como, por exemplo, o Line of Action. O Line of Action, traduzindo, é literalmente linha de ação. E esse site é muito bom porque ele tem um banco de imagens gratuito. Eles vão deixar você utilizar para treinar e você vai colocando um tempo para olhar a imagem de 5 a 10 minutos e você vai ter esse tempo para esboçar o fundamental desse desenho. Então não dá tempo de você fazer detalhes, não dá tempo de você ficar fazendo sombrinha no desenho. Tudo que você vai tentar pegar é o mais fundamental do movimento daquela imagem. Eu vou deixar aí no descritivo do canal o Line of Action para quem quiser acessar e ver como funciona. Tá aí o link embaixo, então aproveitem. E agora eu gostaria de agradecer a quem está apoiando a campanha no Catarse. Vocês que assinam o quadrinho do Ager Stellars são muito foda. E um agradecimento em especial para Dolph, que é o nosso top apoiador. E se você quer conhecer um pouquinho do quadrinho, ele está disponível para leitura gratuita no Tapas e Webtoon. E também vou deixar aqui no descritivo o link para o Catarse. Muito obrigado a todo mundo e, como sempre, bons esboços!